você, querido irmão, querida irmã, que está nos acompanhando aqui nas plataformas digitais. Eu sou o Nicolas, cooperador Nicolas, professor Nicolas, que hoje vai lecionar, pela graça do Espírito Santo, pela graça de Deus, uma lição para a sua vida. Que o Espírito Santo possa falar com você, que Jesus possa falar com você por meio desta aula, que é, como você já está conseguindo ver aí na sua tela, a aula de número 9, lição de número 9, que está aqui na nossa revista, ó. Essa daqui, bom? Então, pegue a sua revista, bom? Pegue a sua Bíblia, a minha está bem aqui, ó, a sua Bíblia, e vamos aprender a palavra de Deus. Amém? Então eu tenho aqui algumas coisas, algumas colas. Às vezes eu vou olhar para baixo porque o meu notebook está aqui embaixo. Então não se estranhe porque eu estou olhando para outras direções, tá bom? Estou só apenas consultando o que eu escrevi para o roteiro dessa aula, para a gente aprender muito mais. Amém? Olha essa pintura que está na sua tela. Essa pintura que data do século XV. Olha que bonita. Os detalhes, tudinho. Olha que belo. Vou colocar aqui o apontador para a gente falar com. Ó, isso, melhorou. Olha que bonito. A gente vai falar sobre globalismo. A gente vai falar do significado de globalismo. A gente vai falar como a Torre de Babel configura-se como o primeiro projeto de globalismo. Vamos também falar sobre a história, o contexto histórico da Torre de Babel. Essa aula está cheia de coisas. Uma, porque você que me conhece já sabe que eu gosto disso, que eu gosto de dar uma aula muito técnica, com bastante contexto histórico, e é uma pena que a gente não consiga dar essa aula com o público, porque o que eu mais gosto é de dar aula com os meus alunos. Vocês me ensinam e Deus nos ensina e eu ensino vocês também. Porém, como nós temos todas essas ferramentas, vamos utilizá-las e agir com sabedoria. Não é verdade? Admiro essa pintura, não é mesmo? Eu também. A Torre de Babel é um dos assuntos da Bíblia que eu mais gosto. Para você ter uma noção, eu até escrevi um conto sobre a Torre de Babel, que é uma coisa que mexe muito comigo. Uma, porque é da onde se originaram todas as línguas do mundo, e eu sou um amante de línguas. E outra, porque essa história é incrível. É incrível a intervenção de Deus nessa história. É incrível como o homem ainda se porta do mesmo jeito até hoje. É incrível. E com a Torre de Babel a gente aprende muito. A gente adquire muita sabedoria e temor a Deus para que a gente não venha se portar como se portaram aqueles inovadores arquitetos de Babel. Amém? Então vamos agora entrar nessa aula. Com a sua revista em mãos, como eu estou aqui na minha, vamos ler a leitura bíblica em classe. Amém? Pegue a sua Bíblia, pegue a sua revista, se você tiver a sua revista em mãos. Vamos ler juntos a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe
se situa na palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 11, do versículo 1 ao 9. No versículo 1 primeiro a gente vê exatamente essa história. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. De uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vamos, façamos tijolos e queimemo-os bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Em outras traduções, por argamassa. E disseram: Eia, vamos, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo comecinho, lá no fim da torre, toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Vamos voltar aqui um pouquinho. E façamos um nome, fazer um nome, fama, para que não sejamos espalhados, ou seja, união, para que não estejamos espalhados. Vamos ficar aqui, vamos nos unir, vamos construir, vamos fazer o nosso nome famoso. É o que está dizendo a palavra de Deus. Versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Então desceu o Senhor. O Senhor saiu do seu alto e sublime trono e desceu em Sinai para ver o que eles estavam construindo. Preste muita atenção. Essa palavra é incrível. E o Senhor disse: Eis que o povo é um. Eis que o povo é um. E todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora? Não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Não haverá restrição para tudo que eles intentarem a fazer. Eia! Antes era o homem dizendo eia, vamos. Agora é Deus dizendo vamos. Olha a diferença do vamos humano e do vamos divino. Desçamos e confundamos ali a sua língua. Vamos descer lá e confundir a língua. Desçamos, confundamos. São verbos no plural. Com quem Deus está falando? A gente já consegue perceber aqui uma das evidências da Trindade, bem como quando Deus criou o homem. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. É incrível. Assim, versículo 8: Assim o Senhor
os espalhou dali. Da onde? De Sinar. O Senhor os espalhou dali. Sobre a face de toda a terra. Para onde Deus mandou essas pessoas? Sobre a face de toda a terra. E cessaram de edificar a cidade. Cidade. E a gente vai aprender nessa aula também por que cidade. Por que cidade? Por isso se chamou o seu nome Ba-elu. Ba-elu. Que aqui Moisés teve a criativa ideia de colocar Babel. Que hebraico, Babel. E a gente vai aprender também nessa aula por que essa diferença. Por que ele mudou de nome? Porquanto ali, em Sinar, confundiu o Senhor a língua de toda a terra, de todas as pessoas da terra. E dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Aqui nesse último versículo, no versículo 9, a gente tem os nômades que saíram da onde estavam para procurar um lugar. E historicamente isso é muito comprovadíssimo, que existiam os nômades para que a terra fosse habitada totalmente, assim como todos os continentes hoje em dia estão habitados. Vamos iniciar a nossa aula. Amém? O objetivo geral da nossa aula é evidenciar que o globalismo afronta os propósitos de Deus no mundo. Evidenciar que o globalismo afronta os propósitos de Deus no mundo. Vamos lá? Os objetivos da nossa aula. Esse que eu disse agora é o objetivo central. Agora os três objetivos também que percorrerão a nossa aula. Apresentar a segunda civilização humana a partir de Noé. Noé é muito importante nessa história, mas não é o protagonista. Ele não é o protagonista. O nosso protagonista é outro. Essa história tem outro protagonista. Explicar o globalismo de Babel. Vamos explicar o que é globalismo e vamos explicar também o porquê Babel tinha um projeto globalista. E terceiro, expor a intervenção de Deus em Babel. Por que Deus interveio? Vamos explicar, vamos entender. Antes de tudo, antes de começarmos a nossa aula, escute isso. Não se assuste, tá bom? Não se assuste. Escuta isso aqui. E aí? Aí para não se assustar. Imagina que você está em Babel. Imagina que você está bem no momento quando Deus confunde a língua de todas as pessoas. E você escuta esse falatório. Você entende o que ninguém está dizendo e ninguém te entende. E de repente você vai falando alto para tentar encontrar quem fala igual a você. Imagina essa confusão, que é o que significa a palavra Babel. Confusão. Imagina essa confusão. Imagina se você estivesse ali. Eu coloquei esse áudio para a gente ter uma noção
pelo áudio de como seria essa confusão. Imagina o desespero. Imagina o medo das pessoas. Imagina. Coloquei isso no início da nossa aula para a gente ter uma noção do que iremos tratar aqui. Deus, ele não brinca. E o que a gente vai ver daqui é a santidade de Deus. É o zelo de Deus. É a glória de Deus em ação, se manifestando na terra. Agora sim, vamos iniciar a nossa aula. Bom, como eu disse para vocês no início da nossa aula, iremos falar sobre globalismo, que é a peça central aqui da nossa lição. Globalismo. Globalismo, essa palavra não existe na Bíblia. Então, como eu associo ela a Babel? Primeiro, vamos aprender o que é globalismo. Globalismo é uma palavra que data do século XX para o século XXI. Ela é uma palavra muito recente, muito nova. Globalismo é um processo centralizado de tomada de decisões. Vou explicar. Tomada de decisões a um nível mundial. E ainda mais, tudo tem que ser estabelecido para todos. A mesma coisa para todos. Para que todos sigam a mesma coisa. Vou explicar. Uma moeda, uma religião, uma só língua, um só idioma. E o principal, um só líder mundial, um só governante mundial. O que te vem à cabeça quando a gente fala sobre isso? Exatamente, o anticristo. Vamos ver que o nosso personagem principal da nossa história, ele foi basicamente o primeiro anticristo da Terra, do nosso mundo, do nosso planeta. O primeiro. Qual o seu nome? Nimrod. Nimrod foi o primeiro, basicamente o primeiro anticristo que quis unir todos para si. E a gente vai entrar bem aprofundado nessa parte. Fica tranquilo. Então, globalismo, retomando, é um processo centralizado de tomada de decisões a nível mundial. Em nível mundial. Mas a gente não pode confundir globalismo com globalização. É diferente. Um pequeno detalhe, abrindo uma aspas aqui na nossa aula, para a gente entender, para a gente não confundir, tá bom? Então, globalismo é processo centralizado de tomada de decisões em nível mundial. Globalização é um fenômeno que aconteceu. Essas duas palavras também são duas palavras recentes, duas palavras novas do nosso século. Globalização é um fenômeno de interação social, ou seja, é diferente de globalismo. É diferente de globalismo. Interação social a nível internacional. Nicolas, como assim? Eu, por exemplo, na semana passada, por esses dias, eu conversei com uma pessoa da Coreia do Sul, conversei com uma pessoa do Japão e conversei com uma pessoa da Indonésia. Isso na hora, por meio de aplicativo. A gente
do departamento de missões, para você ter uma noção, a gente consegue falar com o Eduardo Menezes, que está lá na África do Sul, em outro continente. Essa é a noção de globalização. Comunicação a nível internacional. Como que chegamos a isso? Pelo desenvolvimento da tecnologia, da comunicação e do transporte. Então a gente consegue viajar mais rápido e também consegue interagir mais rápido. Globalização também é acesso às informações em nível mundial. Então a gente consegue saber tudo o que está acontecendo no mundo todo muito rápido. Igual o que aconteceu com a Covid. Quando aconteceu na China, a gente já soube no mesmo dia. Essa é a diferença de globalismo para globalização. Globalização é diferente de globalismo. Globalismo, ressaltando, é um processo centralizado de tomada de decisões em nível mundial. Uma moeda, uma religião, um só modo de viver, uma só língua, um idioma e um só líder. Esse líder determina o que vai acontecer no mundo. Como que as pessoas vivem nesse mundo? Esse líder vai dizer como. É isso que globaliza. Agora, você deve estar perguntando comigo isso. Como é que isso se encaixa na história bíblica antiga da Torre de Babel, que é uma história mundialmente conhecida. A Torre de Babel é uma história mundialmente conhecida. Como é que isso se linka? Como é que isso se liga? Vamos aprender. Primeiramente, vamos fazer uma análise textual. Uma análise textual. Estou aqui com a minha colinha, tá bom? Estou olhando para baixo para olhar a minha colinha. Então eu peguei aqui os versículos anteriores à Torre de Babel, para a gente entender o que aconteceu na Torre de Babel. Para a gente inferir do texto bíblico mais informações e, consequentemente, mais lições para a nossa vida. Amém? Vamos lá. Vamos ler aqui Gênesis, no capítulo 9. Eu coloquei aí na tela os versículos de 1 a 7, para a gente acompanhar. Tá bom? Então, a gente vai ler e a gente vai fazer uma análise em cada versículo. Certo? Para a gente entender o que aconteceu lá em Babel. Capítulo 9 de Gênesis, no versículo 1, diz: Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Deus falou isso para 8 pessoas. 8 pessoas. As 8 pessoas que salvaram o mundo, que Deus quis salvar no mundo. Quando as águas desceram e a arca estacionou, e eles saíram da arca, Deus falou isso para Noé, seus filhos, e a sua esposa e as noras de seus filhos.
e as esposas dos seus filhos, perdão. Deus abençoou Noé e os seus filhos. É uma bênção. Mas com toda a bênção existe uma responsabilidade. Veja bem. Encher a terra, multiplicar-se e se espalhar. Por quê? Porque havia espaço. Se Deus quisesse que eles ficassem ali, existiria só aquele pedaço. Mas Deus fez o nosso planeta todo. É claro que existem partes do nosso planeta que são inabitáveis, mas a grande maioria é habitável. Para que Deus fez isso? Para que Deus pediu isso? Calma, segura. A gente vai aprender. A gente vai ver. Deus deu esse mandamento, a gente pode concluir que é um mandamento de Deus. Um mandamento antes dos 10 mandamentos. Porque isso foi o que Deus falou para Adão e Eva. Multipliquem e encham a terra. Deus deu esse mandamento para Adão e Eva. E eles começaram a fazer isso. Obedeceram a Deus. E a gente consegue ver na palavra de Deus, em Gênesis, que as pessoas iam encher a terra, se espalhavam na terra. Porém, Deus, o homem se tornou muito mal, e Deus não quis mais que o homem fosse criado. Porém, mantinha o seu amor sobre Noé e sua casa. Então ele manteve esse mandamento. Deus manteve esse mandamento. Segundo versículo: todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. A tradução que eu estou fazendo aqui é NVI, tá, minha irmã? Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar, eles estão entregues em suas mãos. Mandamento mantido. Administração humana da fauna e da flora. Cuidem de tudo, como Deus tinha dito para Adão e para Eva, depois que eles foram tirados do Éden. Manteve esse mandamento. A administração continua. A fertilidade, a multiplicação, encher a terra, continua. Noé, filho de Noé, isso continua, isso permanece. Ainda quero. É o que Deus está dizendo. Ainda quero isso. Versículo 3. Tudo que vive e se move lhe servirá de alimento, assim como lhes dei os vegetais. Agora lhes dou todas as coisas. Olha só que interessante. Temos um mandamento antigo e uma adição desse mandamento. A gente está fazendo isso, essa análise textual, para a gente entender o que aconteceu em Babel. Certo? Então, tudo que se move, o que é novo aqui nesse mandamento de Deus, o que é novo nesse pedido de Deus, tudo que se move e vive servirá de alimento para vocês. Carne. Antes, o homem era vegetariano, se alimentava apenas de legumes, de verduras e de frutas. Agora, Deus abriu o leque. Esses animais que vocês cuidaram dentro da arca, por esse mês, por esses meses, agora vocês podem se alimentar deles. E por que Deus fez isso? Qual
Coitado dos animais. Tadinho deles. Por que Deus fez isso? Como Deus, no versículo 6, diminuiu a estimativa de vida das pessoas, se a gente for lá discorrer no texto, está lá escrito: Deus diminuiu para 130 anos a vida do homem. Deus diminuiu a vida do homem. Isso aconteceu antes do dilúvio. Pode ser que, para o mantimento da vida e a reprodução em massa, que deveria acontecer agora, depois do dilúvio, ou seja, fertilidade em massa, Deus disse: multipliquem-se. Para que isso acontecesse, deveria haver saúde. Tem que haver saúde para que haja fertilidade. Para que as pessoas, e isso, porque Deus abriu esse leque, para que as pessoas tivessem mais vitamina no corpo, proteína, a carne é proteína, tivesse mais vitaminas, e várias vitaminas também existem na carne branca, na carne vermelha. Pode ser também, isso a gente está inferindo do texto, não está escrito isso, irmão. Estamos inferindo do texto bíblico, amém? Para a gente entender mais desse contexto bíblico, amém? Pode ser também pelas mudanças climáticas que agora mudaram depois do dilúvio, pois a eliminação de carne vermelha ajuda na resistência do frio. Carne vermelha ajuda na resistência do frio. E falando sobre o fim desse vegetarianismo, podemos citar Paulo. Olha só que interessante. Vamos citar Paulo, para que não haja discussões sobre vegetarianismo e quem é carnívoro. Amém? Vou pegar aqui a minha Bíblia. Você também pega a sua Bíblia. Vamos ler em Romanos 14. Romanos 14, versículo 13. Vamos lá, rapidinho. Amém? Romanos, capítulo 14, versículo 13 até o 22. Vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenha plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Se o irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão, por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem, em outras traduções, se escandalizarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim seja
qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não condena, que não se condena naquilo que aprova. Olha só que interessante essa palavra. Cabe muito bem aqui no que a gente está discutindo, nessa análise textual de Gênesis 9, do 1 ao 7. Não devemos julgar quem come e quem não come carne. E nem quem não come carne julgar quem come carne. Deus, lá depois do dilúvio, liberou a alimentação. Aquele que não acha que é bom para si carne, não julga o irmão que come carne. E vice-versa. Amém? Vamos adorar a Deus juntos. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Versículo 4. Vamos lá. Mas não comam carne com sangue, que é vida. Olha só que interessante. E que as testemunhas de Jeová têm um problema com esse versículo. Porque eles acreditam que sangue é vida, que sangue é a alma, mas não é. Nós aprendemos aqui muitas vezes na escola dominical e também por meio de pregações que o homem é tricotômico: corpo, alma e espírito. Corpo. E no corpo está o sangue, mas a alma não está no sangue. A alma é a alma e o espírito é o espírito. O sangue também está no Espírito, e nem vice-versa. Cada coisa no seu lugar, e todas juntas. E somos nós. O que está dizendo esse texto para que a gente entenda Babel? Vamos lá. São ordenanças de Deus após a família de Noé sair da arca. O que está dizendo aqui? Não comer carne com sangue não é porque o sangue é vida. Isso aqui é uma tradução da Septuaginta, que traduziu desse jeito. Que foram 70. Os 70 se uniram e traduziram a Bíblia, que virou a tradução Septuaginta. E na Septuaginta eles optaram por essa versão, que sangue é vida. Mas, no original hebraico está escrito que o sangue é essencial, no sentido. Está escrito que o sangue é essencial, não que ele é a vida, porque a vida também é essencial, mas não é a vida. O sangue é essencial. Além do que o que Deus ordena aqui nesse versículo é totalmente saudável. Se a gente parar para pensar agora, indo para a área nutritiva. Não podemos ingerir sangue como se fosse algo normal. Não faça isso. Não faça isso. Deus ordena na palavra: não comam carne com sangue. Porque sangue é essencial. Por que isso? Porque o nosso fígado é prejudicado quando ingerimos sangue. Os nossos pulmões ficam com um líquido retido quando ingerimos sangue. E também a gente consegue vários problemas no sistema nervoso pela ingestão de sangue. Os homens daquela época não sabiam disso, como nós sabemos hoje. Mas Deus, com uma única palavra, fez com que o povo dele não fizesse isso. E tivesse mais vida. E tivesse fertilidade. Para quê? Para encher a terra e se espalhar nela. Uma coisa leva a outra, se a gente for ver. E é por isso que Deus fala isso para eles. Porque cada uma das palavras de Deus é importante. Então, não ingere sangue. Não coma sangue. Não beba sangue. Versículo 5.
Vamos lá. Estou indo aqui para o relógio. Amém? Versículo 5. A todo que derramar sangue. Olha só que importante esse versículo. Deus falou de sangue, não ingerir sangue. E olha só o que ele fala no versículo 5. Olha o gancho. A todo que derramar sangue, tanto homem quanto animal, pedirei contas. A cada homem e animal, pedirei contas da vida do seu próximo. Quando é que isso vai acontecer? Quando essas contas irão aparecer? Quanto Deus vai pedir as contas de tudo que aconteceu aqui na Terra? Pela palavra de Deus a gente consegue esclarecer que é no juízo final, quando Deus há de julgar a todos. E olha só, Deus vai pedir o sangue, tanto de homem quanto de animal. Mas aqui, nesse versículo, a gente consegue entender que não há um governo divino. Não há um governo divino nessa época. Entenda bem. Não há. Porque Deus diz que vai pedir conta. Ou seja, não é agora. E agora? Quem governa? Porque a gente aprendeu na aula passada, na aula de número 7, que a sociedade começou após Adão e Eva, certo? A civilização. Ou seja, cidade, metrópole. Porém, aqui, depois do dilúvio, começam as metrópoles e as cidades de verdade. E o mais importante, o governo humano, que Deus deu para que o homem fizesse o que ele disse para Noé e para os seus filhos. Qual é a finalidade do governo? Cumprir as leis. E as leis que Deus deixou aqui, depois do dilúvio, deveriam ser cumpridas, porque é a palavra de Deus. Quando Deus lança a sua palavra, ela não volta vazia. Não volta vazia. Antes, ela cumpre tudo que lhe apraz. Quando Deus deu esses mandamentos, o homem, o governo humano, tinha que seguir esses mandamentos. Então, o que regeria a humanidade seria os mandamentos de Deus. E o governo humano faria justiça. O governo precisa fazer justiça. Justiça. Louvar quem faz o bem e castigar quem faz o mal. Quem não cumpre o que Deus ordenou, o governo deveria castigar. Quem cumpre o que Deus ordenou, o governo deveria louvar essa pessoa, abençoar essa pessoa. Esse é o propósito de Deus, quando deixa na mão do homem a administração de tudo e o governo. E a gente vai ter no versículo 6 a testificação desse governo. Olha só. 6 do capítulo 9. Quem derramar sangue do homem, olha de novo, sangue. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado.
aqui se instaura o que a gente chama de governo olho por olho, dente por dente. Aqui se instaura a mão de Deus. Porque a imagem de Deus o homem foi criado. Então, quem derramar o sangue do homem, pelo homem, o seu sangue será derramado. E aqui começa a vingança. Começa a justiça feita pelas mãos. Em outras palavras, Deus está dizendo que não irá mais interferir no assassinato. Como a gente consegue ver isso antes do dilúvio? Quando Caim matou o seu irmão Abel, Deus interferiu diretamente. Caim, onde está o seu irmão? O que fizeste? Porque o sangue dele clama a mim. E Deus vai lá e deixa um sinal em Caim. Um sinal nele. Para que ninguém tocasse nele. E disse que, lá na palavra de Deus, quem tocasse nele, teria prejuízo. Seria castigado 7 vezes mais. E a gente vê depois Lameque. Lameque assassina 2 homens. E ele volta para casa e fala para suas 2 mulheres: olha, assassinei 2 homens. E olha se alguém vir aqui vingar a vida deles. Porque se Caim seria vingado 7 vezes mais, eu serei vingado 70 vezes 7. Então, antes do dilúvio, a gente começa a compreender que não existe um governo humano e Deus interfere nos assassinatos. Deus interfere. Porém, aqui, depois do dilúvio, Deus não vai fazer mais isso. Está na mão do homem. É responsabilidade do homem tratar disso. O que aconteceu de mal, o homem precisa resolver. Precisa resolver. Antes do dilúvio, a gente tinha valentões, homens fortes, de grande porte físico, que se levantavam e tomavam à força as coisas. E faziam o que bem queriam. E aí se levantavam outros homens maiores do que eles e faziam a mesma coisa. A gente consegue ver isso em Gênesis 6, 4 e Gênesis 4, 23. Vamos dar uma olhadinha? Pega sua Bíblia por gentileza. Gênesis 4, 23, que fala da passagem de Lameque. 4, 23. Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem, porque me feriu, e um menino, porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque, eu, serei vingado 70 vezes 7. Valentões. Vamos ler também em Gênesis 6, versículo 4. A corrupção da humanidade a gente encontra nesse capítulo. Olha o que aconteceu. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá mais com ele, para sempre. Ele só viverá 120 anos, como eu mencionei lá atrás, que Deus diminuiu a estimativa de vida do homem. Naqueles dias, versículo 4, naqueles dias havia neblins
na terra. E também, posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhe deram filhos. Eles foram os heróis do passado. Homens famosos, poderosos, fortes, corajosos, heróis. Não existia um governo centralizado. Eram homens que tinham um porte físico maior do que outros e faziam o que queriam, mas não governavam os outros. Não existia essa governança humana. Então, olha bem aqui, esses versículos que acabamos de ler. Os filhos de Deus. Aqui esses versículos dão muita conversa, muito buchicho, né? Os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Quem é citado anteriormente no contexto são os filhos de Sete. A geração de Sete começou por Sete a invocar ao Senhor. Começou por Sete. Então podemos inferir do texto que os filhos de Sete se uniram às filhas de Caim, das descendentes, filhas dos homens ou dos outros homens, que não fossem os filhos de Sete. Então nasceram gigantes, homens de grande porte físico, que foram heróis do passado. Olha só o casamento desigual entre a luz e as trevas, bem aqui no começo de Gênesis. E quando Deus viu isso, o que aconteceu? Os filhos de Deus se desviaram e começaram a praticar as obras que os filhos dos homens estavam praticando. Então Deus desejou em seu coração o dilúvio. Mas, para isso, separou Noé e sua família. A gente vai ver nessa lição inteira isso acontecendo. As más companhias. A palavra de Deus fala lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, no capítulo 13, no versículo 23, que as más companhias corrompem os bons costumes. Vamos ver se é isso mesmo, se eu não errei. Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 13, 23. 13 e 23. Perdão. Falha nossa aqui. Não, esse versículo. 15 e 33. Versículo 15 e 33. Amém? As más companhias corrompem os bons costumes. Casamento desigual. Então, nesse versículo, olha, a gente pegou esse versículo 6, olha o tanto que a gente discorreu sobre ele. Impressionante. Tem muita coisa, muito conteúdo, dá para a gente se aprofundar bastante. E a gente está entendendo a concepção da época para a gente entender Babel. A gente não entrou em Babel ainda. Vamos entrar daqui a pouquinho. Então, homens poderosos, mas não havia naquela época, antes do dilúvio, um poder concentrado. Porém, todos agiam com impiedade e faziam e praticavam iniquidade, pecados diante de Deus. Até os filhos dos homens, até os filhos de Deus, até os filhos de Deus, até os filhos de Sete, que invocavam o nome do Senhor, pararam e se corromperam com as mulheres dos homens. Más companhias, casamento desigual. Não havia naquela época, antes do dilúvio, um conjunto de leis e nem justiça. Por isso, o dilúvio. Olha só,
aconteceu, tanto de coisa que Deus viu acontecer para que ele mandasse o dilúvio. Versículo 7, para a gente finalizar essa análise textual. Segura. Mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Oxe, mas esse versículo eu já li. Versículo 1. Deus abençoa nós, seus filhos, dizendo: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Deus emitiu o mesmo mandamento. O Senhor realçou o que Ele disse. Quando isso acontece na Bíblia, quando Deus faz isso, Ele está destacando o que é importante para Ele. Deus realça o primeiro mandamento, destacando a sua importância. A importância do primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Sejam férteis, multiplicam-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Deus repete isso. E quando Ele repete isso, Ele está destacando o que Ele disse. Está realçando o que Ele disse. É importante. Isso que eu disse para vocês é importante. Vou repetir. Quando a gente repete é porque é uma coisa importante. É importante. Vocês precisam fazer isso. A gente está fazendo essa análise para entender Babel. Sejam férteis e multipliquem-se. Espalhem-se pela terra e proliferem nela. Vamos seguir. Contexto histórico pós-dilúvio. O que aconteceu nesse contexto histórico depois do dilúvio? A gente sabe, por muito que a gente já ouviu, que os filhos de Noé eram 3. Cã, Sem e Jafé. Porém, Noé plantou uma vinha e se embriagou com o vinho e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, seu filho caçula, foi lá ver o que estava acontecendo e viu o seu pai nu. Meu Deus. Naquela época, as coisas são muito diferentes do que agora. Se agora já é vergonhoso, imagina naquela época. Imagina. Mas o pior não foi isso. Se fosse isso e ele se assustasse e pedisse perdão para o seu pai, e cobrisse o seu pai, sem vê-lo novamente, nu, seria outra história. A gente estava falando de outra história agora, mas isso não aconteceu. O que aconteceu foi que ele viu o seu pai nu, riu e foi contar aos seus irmãos, para que os seus irmãos fossem ver e rir dele também. Desonra. Desonra. É por isso, a gente consegue imaginar que é por isso que esse mandamento depois veio a existir ao povo israelita: honrar pai e mãe, para que os seus dias se prolonguem na terra. Cã não honrou o seu pai, mas quando ele disse para os seus irmãos, sem Jafé, eles
tiveram temor, respeito. Eles tiveram temor, eles tiveram respeito. O que aconteceu? Eles pegaram uma túnica e, sem olhar para seu pai, o vestiram. Foram andando de costas com a túnica estendida e o vestiram. Temor, zelo, respeito, honra. O que aconteceu depois? Noé, depois que voltou a si, soube o que aconteceu e amaldiçoou a Canaã. Quem era Canaã? Filho de Cã. Filho de Cã. E amaldiçoou a descendência de Canaã. E a gente consegue ver essa maldição sendo trazida de geração em geração, pela palavra da boca de Noé. Que ele disse: Canaã sirva a Sem, sirva a Jafé. O que acontece até hoje. Depois que aconteceu isso, a gente pode inferir pelo texto bíblico que Cã foi embora. Porque a gente vê que ele não estava ali próximo dos seus irmãos. E a gente precisa também deduzir o tempo que aconteceu tudo isso. Qual foi a duração de tempo que teve tudo isso até a Torre de Babel for construída. Para a gente ter uma noção, depois que eles chegaram, depois que eles saíram da arca, Sem teve início a sua geração depois de 2 anos. Então Jafé e Cã já tinham muitos filhos, e Sem ainda não. O que aconteceu? Passou-se muitos anos e na 4ª geração de Cã nasce uma pessoa chamada Nimrod. Chegamos agora no nosso protagonista dessa história. O protagonista dessa história se chama Nimrod. Quem foi Nimrod? Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Agora vocês estão vendo o meu computador, estão vendo tudo. Olha só. Deixa eu colocar aqui na foto. Quem foi Nimrod? Olha essa foto. É o que ele fazia aqui nessa foto. Caçador. Nimrod foi um grande caçador. Nimrod, a palavra Nimrod significa ele se rebelou, desertou ou desertado. E sabemos que na palavra de Deus, na Bíblia, os nomes têm um significado direto com as nossas ações, com as nossas atitudes, com o que nós fazemos. Diz a palavra de Deus que Nimrod era um hábil caçador, um grande caçador. E a gente aprendeu pela análise textual que agora se pode comer carne. Então, qual era a nova atividade? Caça. E quem era bom em caça?
Nimrod, um hábil caçador. A gente consegue também inferir pela palavra de Deus, lá em Jeremias 16:16, que caça também pode ter o sentido de exército para caça de seres humanos. Então, a gente começa a entender mais sobre esse nosso personagem principal, sobre Nimrod. Caça de animais e caça de homens. Nimrod poderia ser um vingador, um homem poderoso. A Bíblia fala que ele foi um dos homens, o primeiro homem poderoso na terra, primeiro. Então, possivelmente, ele era uma pessoa muito talentosa para caça, tanto de homens quanto de animais. E essa nova atividade era muito importante para aquela época. E se ele era o melhor, o que fazer? Bom, se ele é o melhor, dê poder a ele. E foi dado poder a Nimrod. E por conta disso, a Bíblia nos revela que Nimrod começou a criar cidades. E nessa época, os historiadores entendem que a criação de cidades era a criação de cidade-estado. O que significa, Nicolas? Eram cidades como se fossem países. Então, ou seja, tinham legislações próprias para cada cidade. E Nimrod tinha 6 cidades. Inclusive Babel. Mas para Nimrod não era Babel, era Baal-Elu, que significa não confusão. Baal-Elu significa portal dos deuses, ou casa dos deuses. Perdão. Ou casa dos deuses. E a gente começa a entender, agora que a gente está entrando agora no território da torre, da história principal do globalismo de Babel, que ele, Nimrod, era muito poderoso. E o poder, ele é muito perigoso. Muito perigoso. O poder, ele pode subir a cabeça. E o que aconteceu aqui com Nimrod foi exatamente isso. O poder subiu a sua cabeça. Olha só. Estou aqui com a minha colinha, eu escrevi tudo, tá bom? Flávio José, o escritor do livro dos Hebreus, muito conhecido, ele afirma na história dos Hebreus, no livro dele, que Nimrod era tirano e se sentia muito autossuficiente. E ainda mais, era uma pessoa influenciadora. Ele era uma pessoa influenciadora. Então, tudo que ele fazia era pela força, pelo seu talento, pelas suas habilidades. E ele fazia com que as outras pessoas também fizessem isso. Tivessem esse talento, essas habilidades, e confiassem nisso. Não mais em Deus, como pregava lá o seu bisavô Noé, que está lá, ó, velho demais, perdeu a sua moral. Ninguém mais ouve Noé.
Noé perdeu a honra dele quando Cã fez aquilo. Ninguém mais ouvia ele. Então, Nimrod agora levava as pessoas para longe de Deus. Ele levava as pessoas para longe de Deus. Nimrod era influenciador. Influenciador. Então, quando eles deixaram de ouvir Noé, eles também deixaram de ouvir os preceitos de Deus. Olha só. Os preceitos de Deus, que Deus considerou tão importantes, enfatizou para que eles obedecessem. Nimrod agora estava desviando e levando o povo também a se desviar desses preceitos. Isso tinha briga familiar, contenda familiar, isso era muita coisa junto. E ainda mais, eles estavam agora praticando o que as pessoas antes do dilúvio praticavam, sendo pessoas iguais às pessoas antes do dilúvio, que praticavam iniquidade, pecado e abominação contra Deus. Perdão. Só que a gente precisa agora fazer uma dualidade. Agora a gente precisa separar os contextos históricos para que a gente entenda ainda mais a história de Babel. Vamos ver. Aqui na tela está escrito contexto histórico, pós-dilúvio e êxodo. Por que êxodo? Quem escreveu essas histórias foi Moisés. E o que Moisés está tentando dizer para o povo israelita da sua época? Olha só que importante. Olha só que importante. O que Moisés está tentando dizer? Eu fiz aqui alguns comparativos. Eu fiz 7 comparativos do que Moisés está tentando dizer e do que estava acontecendo no ambiente pós-dilúvio e o que está acontecendo, o que está sendo falado, o que está sendo pregado. Qual é o contexto? Qual é o contexto disso para o povo israelita, não período do êxodo? Então, contexto histórico, saída da arca, eu já dei. E agora o contexto histórico, saída do Egito. Olha só, saída da arca, saída do Egito. Olha essas comparações. Bom, como está aí na sua tela, pós-dilúvio, início do governo humano. No Êxodo, a diferença, início do governo de Deus com o seu povo. O que Deus mandava, Moisés falava e o povo obedecia. Ou deveria obedecer, como a gente viu várias vezes, a rebeldia do povo. Descendência de Cã regendo a cultura. Por quê? Regendo a cultura. Estavam praticando as obras que Deus não ordenou, que Deus abominava e trouxe o dilúvio por causa disso. Mesmo assim, as pessoas descendentes de Cã praticam. Desde sempre eles praticaram essas obras. Mas você é diferente, Israel. Eu te tomei para ser meu, você é diferente. Não pratique essas obras, Israel. Mas o que imperava era as obras da descendência de Cã, as obras impiedosas e pecaminosas. Rebeldia contra os preceitos divinos no pós-dilúvio. Preceitos divinos no Êxodo, 10 mandamentos. Zigurates fixas no pós-dilúvio.
A gente vai ver o que é zigurate agora. O que é zigurate? Zigurate é isso aqui, irmão e irmã. Exatamente isso que está aparecendo na sua tela. Ó, tem várias fotos que ainda existem hoje lá na região do Iraque. Então, o que eram isso? Eram os templos da época. Eles construíam isso para que Deus, olha só, aqui em cima, eles acreditavam que Deus desceria aqui, Deus, no caso, um Deus pagão, tá certo? Deus pagão desceria aqui e eles teriam acesso a Deus. Então, eles precisavam dessas estruturas para adorar aos deuses pagãos. A gente também pode ver isso como os centros altos que percorreu durante toda a história de Israel, mas de outras formas, de outros modos de construção. Mas aqui, isso era uma zigurate, e é isso que se parecia à Torre de Babel, só que muito maior. Não igual naquela pintura inicial tão bonita do século XV que estava lá no início da lição. Ali é totalmente diferente. Se parecia mais com isso daqui, ó. Agora, aqui é só ruínas, né? É o que sobrou. Mas olha só, isso aqui, essa imagem é na cidade de Ur. Olha só, cidade de Ur, cidade de natal de Abraão. Uma zigurate da época dele. Data de mais de 3.000 anos atrás. É muito tempo. E está intacto. Olha só. Praticamente intacto. Então aqui, essa zigurate, eles construíram isso para ter o centro da cidade aí, para ter uma fortaleza aí, para que a cidade vivesse em torno das zigurates, das torres, por assim dizer. Então, o que pensou Nimrod? Bom, olha só outra imagem aqui em 3D agora, como era antigamente. Então, esses lugares eram bibliotecas, era o lugar onde ficava o sacerdote desse deus pagão, era o lugar onde o rei ficava, morava, era o lugar de refúgio, de fortaleza dos oficiais. Então era um lugar muito importante, além de ser um lugar pagão, além de ser um templo pagão. E isso começou a ser construído nas cidades-estado. Então eles faziam uma dessa e colocavam um deus para reger essa cidade. Então tinha vários outros deuses que eles inventavam, que eles faziam e colocavam o nome desse deus nessa zigurate. E assim eles acreditavam que esse era o portal. E olha só o que significa Bahel. Significa Elu, no caso, desculpa, portal dos deuses. Então, possivelmente, Nimrod construiu a zigurate gigante, a torre de Babel, para ser um portal de deuses, para ser um portal de deuses pagãos, não o Deus verdadeiro. E ele queria fazer uma maior de todas. Olha só o que diz o texto. A gente pode ver no texto bíblico isso. Olha só. Perdão. Aqui. Vamos ler aqui na sua Bíblia. No Gênesis 11, no capítulo 11. No mundo havia apenas uma língua, um modo só de falar. Saindo os homens do Oriente
ou seja, os homens de Nimrod, a descendência de Nimrod, descendência de Cã, encontraram, e também de Jafé, que estavam indo na onda, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Aqui foi instaurada a criação do tijolo. E olha só que interessante esse contraponto, esse comparativo com a nossa história. Criação do tijolo, fogo, porque era queimado. Betume, de onde eles tiraram essa ideia? Da arca. A coisa mais importante, a coisa maior que existia na época era a arca. Olha só, para a gente pensar. A arca simbolizava aliança, simbolizava redenção, simbolizava salvação. Mas essa criação para construir algo grande, olha só, depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, alta, grande, maior. E eles fizeram. Eles trocaram uma arca que simbolizava aliança, salvação, redenção, por algo totalmente pecaminoso, que se afastava de Deus, para a invocação de deuses estranhos, deuses pagãos. E olha só o que mais diz o texto. Assim, o nosso nome será famoso, e não seremos espalhados pela terra. Não vamos cumprir a palavra de Deus de se espalhar pela terra e multiplicar-se. Nós vamos ficar aqui. Mas Deus mandou sair. Não vamos sair, vamos ficar aqui. Era como, olha só esse comparativo para a gente entender melhor. Quando Jesus falou para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto desça. Exatamente. Quando Jesus falou isso, eles ficaram. Mas depois Jesus falou assim: mas depois que descer o poder do alto, vão até os confins da terra. Vão atrás das pessoas, até os confins da terra. E eles foram. E a palavra só chegou a nós porque eles foram. E olha só que interessante. Eles estavam dizendo: não, a gente não vai. Deus falou para ir, mas a gente não vai. É um preceito divino, mas a gente não está vendo. Vamos ficar e vamos fazer um império. Vamos construir um império aqui. E os estudos científicos e históricos dizem que o Império Acadiano, Acádia é ali um território que ficava todas essas cidades ali, hoje situada no Iraque, Oriente Médio. Diz que o Império Acadiano, Império Acadiano, lá na Mesopotâmia, ela durou de 100 a 200 anos, mas acabou do nada. Nenhum historiador cético ou secular, por assim dizer, sabe por que acabou o Império Acadiano. Nós sabemos. A palavra nos diz o que aconteceu. Eles foram dispersados porque Deus interviu.
Então, um projeto globalista. O que Nimrod estava prevendo? Eu vou ser famoso. Eu vou dominar as outras cidades. Eu vou governar todo mundo. Todos já falam a mesma língua. Vamos usar a mesma moeda, porque o Império Cadiano foi descoberto bronze. Foi o período do bronze. Temos uma mesma moeda, uma mesma língua, uma mesma religião, porque todos terão que vir aqui em Babel. Todos terão que vir aqui na torre ver como ela é alta. Todos terão que vir aqui adorar aos deuses pagãos. Olha só. Uma coisa tão antiga, mas se torna tão atual hoje em dia. Meu Deus, tão atual. Então, quando Moisés foi falar isso para os israelitas que estavam no deserto, ele mudou essa palavra, Babel. Hoje a gente chama de Babel, mas não era Babel. Ele mudou o nome por um trocadilho. Um trocadilho, ele fez um trocadilho. Então, na língua acadiana, no idioma acadiano, que possivelmente é um dos mais antigos do mundo, Bab e Lu significa portal dos deuses, ou seja, ali onde eles desciam na Zigurat. Que eles acreditavam que os deuses desciam ali na Zigurat. Era um portal dos céus com a terra. E essa ideia de portal e de escada, porque a Zigurat é de escada, ela precisa de escada, é tão presente na época antiga que quando Jacó dorme, o que ele vê? Uma escada. E anjos de Deus descendo e subindo por ela. Uma escada dos céus com a terra. E o que Jesus diz para o seu discípulo? Mais coisas. Você se impressionou com isso? Porque eu disse isso para você. Você vai ver o Filho do Homem e os anjos de Deus descendo sobre o Filho do Homem. Jesus está dizendo simbolicamente agora para você: você não precisa de nada, de amuleto, você precisa de mim. Eu sou a escada. Você não precisa de uma zigurate, de uma pirâmide, como também os egípcios acreditavam que as pirâmides também faziam parte da adoração deles aos deuses. Não precisa disso. O que Jesus está comunicando é: você precisa de mim. Por isso que ele diz: para chegar a Deus é por mim. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não é pela zigurate, não é pela Torre de Babel, não é pelas pirâmides, não é por amuletos, é por Jesus. Jesus. E o que Moisés está dizendo para eles é: o que poderia ser o portal virou confusão, porque eles não obedeceram a Deus. E ele está dizendo isso para pessoas que construíram pirâmides a vida toda. Olha só como isso comunicou para eles, como isso foi forte para eles. Eles sabiam que era tijolo, e eles sabiam que era uma pirâmide, o que era uma zigurate. Eles sabiam muito bem. E quando eles viram essa história começando, eles: vai dar certo não. E realmente não deu. Babel
confusão. Igual a gente viu aquele falatório no começo. Confusão. Lendo aqui a hora, para a gente não demorar mais. As zigurates, olha só o comparativo. Zigurates eram fixas na terra. Eram fixas. Mas o tabernáculo que Deus mandou construir era móvel. Não é naquele lugar, ou na montanha, ou no templo. Deus está à procura de quem o adore em espírito e em verdade. Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Na zigurate fixa, aqui no templo, Deus está à sua procura agora, irmão. Deus está à sua procura. Adore a Deus. Você que é um tabernáculo vivo, você que é um sacrifício vivo na mão de Deus, adore a Deus em espírito e em verdade, porque Ele está à nossa procura, à sua procura. Olha o tanto de coisa que Moisés está falando com o povo israelita, e é por isso que eu achei interessante trazer para a nossa aula, para essa riqueza textual e exegética praticamente, de tanta coisa que a gente consegue tirar desse texto, de lição para nossas vidas. Então, ali em Babel foi o início das pirâmides, mas para os israelitas que estavam vendo essa história, pirâmide demais, não quero. Isso significa escravidão. Pirâmide, Egito, Babel significa escravidão, tirania. Nimrod era um tirano. Nimrod era simbolicamente um anticristo. O anticristo vai usar as mesmas artimanhas para dominar o mundo. Do mesmo jeito, escravidão e tirania, globalismo. Isso é globalismo. Mas olha o que Deus fala para nós. Olha o que Deus fala para nós. Sai dela, povo meu. Sai dela. Apocalipse 18. Foge. Sai dela, povo meu. Sai de Babilônia, saia de Babel, saia do governo do anticristo que está se estabelecendo na terra, e a gente sabe que já é o tempo do fim, o início das dores. O anticristo está sendo preparado, e essa mensagem é tão atual, muito atual. Escravidão e tirania. Seja o tabernáculo vivo de Deus. Não se apegue a amuletos. Esteja dentro do governo de Deus. Esteja dentro dos preceitos de Deus. Glória a Deus. E não entre nessa confusão que está aí fora. Não entre nessa confusão. Contexto político. Qual era a intenção de Nimrod? Ser famoso. E o que ele fez? Ele dominou o povo pela religião. Ele dominou o povo pela crença. Vamos fazer isso para os deuses. Mas o que ele falou? Para que nós sejamos famosos. Olha bem. É um pretexto. Ele usou a religião para um fim pessoal. E isso também é atual. Tudo grande. A torre precisa ser grande, precisa tocar no céu.
para que a gente seja famoso. O templo da nossa igreja precisa ser grande para que a gente seja famoso. Olha o templo de Salomão, em São Paulo. Precisamos ter canais de televisão para sermos famosos. Precisamos ter muita audiência, muitas pessoas, para que pessoas e mais pessoas nos sigam e sejamos mais e mais famosos. Jesus sempre correu da fama, sempre. Ele sempre correu da fama. Vamos também nós correr da fama, da má fama. A boa fama sempre vem, é consequência de um trabalho bom, bem feito. Mas a má fama e o poder que está atribuído à fama, à má fama, também é prejudicial para a nossa fé, para a nossa vida com Deus, porque isso nos distancia de Deus, como aconteceu na vida de Nimrod. Nicolas, mas não foi uma coisa boa, eles se uniram. União é coisa boa. Depende. A união em si é bom, mas para a finalidade de bem. Quando o nosso pastor Oliveira diz que a multidão não tem cérebro, é verdade. É verdade. Estamos todos unidos. Mas para qual finalidade? Para quê? Para você ter uma noção da diferença? Eu estava lendo uma reportagem para dar essa aula e pegando mais conteúdo para tornar essa aula mais rica para nós aprendermos mais com Deus. E achei uma reportagem de crianças que se uniam para atear fogo numa creche. Olha só. Atear fogo numa creche. Elas atearam fogo na creche, e ficaram mais quase 200 crianças sem creche. A união é boa para a finalidade boa. A nossa igreja, ela se uniu. As nossas subcongregações se uniram para levantar mantimento para quem precisa. E nós conseguimos e superamos a expectativa. Isso é bom. A união é boa para uma finalidade boa. Toma cuidado com a união, porque a união é força, para o bem ou para o mal. Por isso que nós temos que nos unir para o bem. Para o bem. Temos que fugir da fama que traz o poder que nos distancia de Deus. Foi o que Nimrod buscava. Então, o contexto político era esse. Nimrod queria fama, queria poder político, queria governar todos, porque a sua zigurate seria a maior de todas, e todas as outras cidades teriam que ir para lá, para Babel, porque Babel seria a referência para todas, e ele governaria a todos, porque o Deus maior pagão estaria ali, em Babel. É como se fosse, a gente pode deduzir, que é como se fosse o Vaticano, hoje em dia. Todo mundo tem um sonho, todo mundo que é católico, tem um sonho de ir lá para o Vaticano. Enquanto isso não acontece, vai lá para a Aparecida do Norte, que também é uma referência. Um lugar onde você vai porque é maior, é maior, é mais poderoso, mais opulento. Vamos tomar cuidado com isso, irmãos. Glória a Deus. Finalizando a nossa lição, contexto espiritual da época. Eu estou terminando, amém?
Espero que esteja tudo bem no áudio, no vídeo, tá certo? Se não tiver, a gente faz tudo, não tem problema, tá bom? E a gente está aberto para críticas, sugestões para as nossas aulas, sem problema algum. Deus, ironicamente, olha o que diz o texto. Deixa eu pegar minha Bíblia. Pegue a sua também. Deus, ironicamente, e a gente vai entender por que ironicamente, desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. O que a gente pode deduzir disso? Ele não enxergou lá de cima. Os homens falaram: nós vamos erguê-la até o céu. Deus não conseguiu enxergar lá de cima, não. E a gente sabe hoje em dia que da lua você já não enxerga nada. Imagina no alto e sublime trono de Deus. Nada. Ele não viu nada. Teve que descer lá para saber o que estava acontecendo. E como ele é um legislador, ele fez aquelas leis, fez aqueles mandamentos. E não estava acontecendo o que ele mandou. E como um bom executivo, legislador, foi apurar os fatos, indo ele mesmo ver. Deus foi lá apurar os fatos. E quando chegou lá, olhou e foi irônico novamente. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Eles são um só povo e falam uma só língua e começaram a construir isso. Isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Nada. Deus impediu. E se Deus deixasse, Deus impediria. Deus interferiria nisso. Porque Ele tudo pode fazer, se Ele quiser. Deus desceu lá e falou, depois no versículo 7, vamos, eia, em outra tradução, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Porque a língua fama. Língua também simboliza fama, bem falado, bem dito. Nimrod procurava isso. E como ele seria agora famoso? Se ninguém entendia nada e nem ninguém. Não existe mais fama agora, Nimrod. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ninguém. E Jesus fala, ninguém se desculpa de pecado comigo. Ninguém. Mas a gente pode se arrepender dos nossos pecados. Mas Jesus fala, não há desculpa para o pecado. Não há. Ninguém me convence do pecado. Ninguém me convence do pecado. E olha só que interessante. Deus foi lá ver o que estava acontecendo lá embaixo. Julgou a causa com justiça. Ele disse, não irei mais destruir a humanidade com o dilúvio.
E ele, na sua infinita misericórdia, confundiu. Ele poderia fazer o que ele quisesse, porque ele, Deus, é soberano, mas ele só confundiu. Para que a sua vontade, no fim, fosse feita. Porque a sua palavra, quando sai da boca de Deus, não volta vazia para ele. Antes, faz o que lhe apraz. Vamos ler em Atos o que diz a palavra de Deus aqui em Atos. Atos, se não me engano, 17. Atos 17, no versículo 26. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo Deus determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Porque Deus fez isso? Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Deus dispersa os povos, chama Sem. O que acontece? Chama Sem, a geração de Sem, em Abraão, na terra de Ur. E Deus o convida para uma nova vida. E em Abraão, Deus abençoa todos os povos que ele mesmo dispersou e os lugares para onde ele determinou que morasse. Meu Deus, se isso não é sabedoria infinita de Deus, se isso não é a misericórdia infinita de Deus, ele vem e impediu o ser humano de se matar, de se prostituir a si mesmo com falsos deuses. Dispersou as pessoas para que povoassem a terra conforme ele mesmo tinha dito, porque Deus só quer o nosso bem. E não vamos duvidar de Deus, porque o que Deus quer para nós é o melhor, porque Deus tem pensamentos de paz a nosso respeito. E em Abraão, um pouco depois, Deus tirou ele de Ur. A gente viu as ziguratas de Ur, é uma cidade opulenta, grande, que estava em ascensão. E Abraão era um homem importante lá, mas Deus tira ele de lá e coloca ele para peregrinar. Então a peregrinação na época de Abraão era uma coisa normal, porque muitas pessoas estavam fazendo isso. Mas para Abraão é mais difícil, porque Deus fala: eu vou te mostrar a terra ainda. Deus não mostrou, mas ia mostrar. E Abraão foi pela fé. E por causa dessa fé, Deus abençoou todas as famílias da terra. Deus abençoou todas as famílias da terra em Jesus. Deus abençoou todas as famílias da terra em Jesus. Mas hoje em dia ainda existe os filhos de Cã, a geração de Cã, a descendência de Cã. Ainda existe a cultura impregnada de Cã, da iniquidade e do pecado. Ainda existe. E o que Deus fala para nós? Apocalipse 18. Vamos ler? Abra, por favor, Apocalipse 18 na sua Bíblia. Isso aqui é tremendo. Por isso que eu amo essa história. É muita riqueza. Diz a epígrafe: a queda de Babilônia. A queda de Babilônia.
Babel, o nome Babel, foi mudando para Babilônia com o tempo, mas sempre teve a intenção de se chamar Babel pelos tempos passados. Então eles resgatavam os cananeus e todas as gerações de Cã tentavam resgatar a palavra portal dos deuses, mas só era confusão. Depois disso, vi outro anjo que descia dos céus. Tinha grande autoridade e a terra foi iluminada por seu resplendor. E ele bradou com voz poderosa: Caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Olha só isso. Os reis da terra se prostituíram com ela, à custa do seu luxo excessivo. Os negociantes da terra se enriqueceram. Então ouvi outra voz dos céus que dizia: Sai dela, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam, pois os pecados de Babilônia acumularam-se até os céus. Acumularam-se até os céus. E Deus se lembrou dos seus crimes. Retribuam-lhe da mesma moeda, pagam-lhe em dobro pelo que fez. Misturem para ela uma porção dupla no seu próprio cálice. Façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição, como a glória e o luxo a que ela se entregou. Em seu coração ela se vangloriava: estou sentada como uma rainha, não estou viúva, e jamais terei tristeza. Por isso, num só dia, as suas pragas a alcançarão: morte, tristeza e fome, e o fogo a consumirá. Pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. O julgamento de Deus em Babel. Quando os reis da terra que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela. Glória a Deus. Leia todo esse capítulo. Eu não vou ler todo. Mas olha só o 24, que é o último. Nela foi encontrado sangue de profetas e de santos, e de todos os que foram assassinados na terra. Com Babel não se brinca. Com Babel não se brinca. Não se brinca. E Deus diz para o povo: sai dela, foge. Povo meu, foge de Babel. Saia de Babel. Povo meu, foge. Irmãos, essa geração de Sete que se perdeu com as filhas dos homens, com as filhas de Caim e dos outros homens, e essa geração de Sete que invocava a Deus e se perdeu e se contaminou, e depois a geração de Sem, a geração de Abraão que se contaminou, mas a geração de Cristo não se contaminou, e Cristo também não, e por isso Ele deu a sua vida como Cordeiro unigênito de Deus, sem mancha, sem culpa, sem pecado, por nós. Ele se deu. E nele nós temos a bênção prometida a Abraão. Em Jesus nós temos liberdade do pecado. Nós temos em Jesus. Fique com Deus, que essa lição possa cada vez mais edificar a sua vida, como edificou a minha vida muito. Gosto muito dessa lição, desse tema, desse título. Agradeço ao superintendente Bernardo
por ter me colocado nessa aula. Foi um presente para mim e eu desejo esse presente também de Deus para você. Fique com Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.